Então, vamos continuar da onde a gente parou na semana passada. A gente está aprendendo em todas as áreas da vida como a gente viver com emuná. A gente falou um pouco na semana passada sobre a parnassá, o sustento, do quanto a gente tem que procurar, óbvio, coisas que a gente gosta de fazer, coisas que são agradáveis, e a gente tem que saber que não tem que sair desesperado, que Deus ele vai cuidar para mandar para a gente a parnassá, o sustento que a gente precisa. E Bezrat Hashem, que tudo vai ser, a gente tem que lembrar sem desespero, não ficar sem dormir, porque vamos ficar sem parnassá. Tem que lembrar que Hashem ele cuida de tudo, com todos os detalhes, tudo que a gente precisa para a nossa vida. E só para a gente terminar, faltou só um pedacinho em relação à parnassá, depois ele vai falar de um outro ponto que é importante da gente saber, que é importante para a gente sempre olhar todas as situações que a gente está na vida, sempre que Deus está cuidando da gente de uma maneira especial, mesmo quando tem uma dificuldade, mesmo quando tem uma situação que não é o que a gente sonhava, mas tem que saber que é o que Hashem ele acha importante para a gente ter na vida. Então, vamos tentar ter uma visão, né? A emuná ajuda a gente a ter uma visão que é muito mais tranquila em relação a como a gente viver, o que a gente esperar do nosso dia a dia, da nossa situação. Sempre tentar olhar o lado positivo, o lado bom, saber que as maiores bondades elas estão justamente escondidas atrás das dificuldades que a gente tem na nossa vida. E a gente vê, é impressionante um conceito, eu estou estudando com meus alunos na escola de manhã, a história do Yosef. E a história do Yosef, ela tem um ensinamento de emuná muito importante, quando o Yosef ele está sendo vendido como escravo, quer dizer, parece que a vida dele agora é uma desgraça, estão acontecendo só coisas ruins, e é o contrário, se a gente lê um pouquinho para frente, a gente vai ver que, na verdade, está começando a salvação do povo judeu. Vai ter uma grande fome que poderia matar uma parte do mundo de fome, e o Yosef está sendo vendido como escravo para se tornar o vice-rei do Egito e para poder salvar o povo judeu da fome. Ao contrário, quando o Yaakov está indo para o Egito, o Yaakov está indo se reencontrar com o filho dele. Uau, que momento alegre, que momento bom! Na verdade, é o começo do exílio do povo judeu. Daqui a pouco o povo judeu vai ser escravizado, vão passar por uma fase muito difícil da vida, com sofrimentos, com castigo, com os bebês sendo jogados no rio. Então, olha que incrível, duas situações, uma parecia horrível e era, na verdade, a salvação do povo judeu. Uma parecia ótima, é o começo do exílio do povo judeu. A gente precisa saber olhar cada situação de uma maneira positiva, de uma maneira boa. A gente estava no Pirkei Avot, Baruch Hashem, que a gente terminou todo o Pirkei Avot na semana passada. A gente tem que ser descendente de Abraham Avinu, que tem Ain Tová, saber olhar as coisas boas. Olha, tem dificuldade, Baruch Hashem, é para eu aprender alguma coisa nova, para desenvolver uma nova habilidade, para crescer em alguma nova área. Baruch Hashem, a gente vai sempre tentar ler, ver as coisas positivas e aprender e estar sempre feliz com as situações, porque Deus colocou a gente nessa situação na vida, Ele sabe que é o melhor para a gente. Então, nessa ideia, olha como ele termina o assunto da parnassá, que a gente falou na semana passada, sobre o nosso sustento. Im parnassato ba eilav, davka alidei emtsai sheinor atzuilo. Se vem o sustento da pessoa de uma maneira que não é o mais agradável para ela, não é o que a pessoa gostaria na vida, velo alidei emtsai maherim, ou mesmo de outros meios, está difícil vir realmente o sustento dessa pessoa, ou davka bemakom sheinor atzuilo, ou é um lugar onde ele não gostaria de estar recebendo a parnassá. Quantas pessoas elas sonham que elas já queriam fazer aliá, elas queriam estar lá em Eretz Israel, elas ficam se perguntando o que eu estou fazendo aqui no Brasil. Você está cumprindo o que Hashem quer de você. Foi Hashem que colocou a gente aqui, e é isso que a gente tem que estar feliz cumprindo. Você pode sonhar, você pode querer mudar, mas a gente tem que saber que a gente está exatamente onde Hashem ele gostaria
que a gente tivesse. Velobim komotaherim, a gente não gostaria de estar em outros lugares. Odavka alidei adam sheinor atzuilo, ou às vezes através de uma pessoa que também não é agradável. Quem não tem um chefe chato, quem não tem um chefe que pega no pé, espero que nenhuma funcionária da Sharei Binah pense isso, Bezrat Hashem, mas todo mundo tem chefes difíceis, todo mundo tem lugares de trabalho difíceis, companheiros de trabalho difíceis. Bezrat Hashem, a gente tem que saber que, por mais difícil que seja, a gente tem que estar feliz, que essa é a vontade de Hashem. E não é através de outras pessoas. Uau, eu escutei de uma pessoa que tem um chefe tão bacana, que ajuda, e eu não tenho esse mérito de ter esse chefe. Tudo isso é Mina Shamayim, a gente tem que saber, Bezrat Hashem, tudo isso está nas contas de Hashem. Se tiver qualquer situação dessa, que não é a situação ideal, quer dizer, no nosso ponto de vista, não é o que eu gostaria, não é o lugar de trabalho que eu gostaria, não é o chefe que eu gostaria de ter na vida, não é o tipo de trabalho que eu gostaria, mas é o que apareceu na minha vida para eu conseguir me sustentar. Olha o que a gente tem que pensar. Hashem sheyatzar oti davka beotatzura. Olha só, Deus, ele me criou exatamente com essa forma, o beotadmut, o meu corpo exatamente dessa maneira, ve'arkava umidá shenotzartiba, e com toda a composição, com todos os meus traços de caráter, quer dizer, com todos os detalhes, o nosso tamanho físico, todas as características, Deus fez a gente com exatidão, como aquele artista que ele está criando, ele está fazendo a criação dele, e ele vai fazer exatamente do jeito que ele quer. O rosto, o braço, a expressão, tudo é de acordo com o que o artista quer fazer. Assim também Hashem, ele fez a gente, cada um com os seus detalhes. Uma ideia muito interessante que, se a gente pegar, por exemplo, a impressão digital de cada pessoa, não existem duas pessoas no mundo com bilhões de pessoas, duas pessoas com a mesma impressão digital. Deus quer dar uma marca personalizada para cada um. Hashem que me fez exatamente dessa maneira, com todos os detalhes. E ele não me fez de uma outra maneira. Então a gente vê como cada ser humano é diferente, como cada ser humano tem as suas características, e que Deus fez intencionalmente a gente com essas características, porque isso é o melhor para mim. Então, tem pessoas do mundo que são mais bonitas, tem pessoas que são menos bonitas, tem pessoas que são mais altas, menos altas. Cada um, de novo, não é, mas a genética. Esquece genética. Genética é Hashem. Tudo é Hashem encoberto. A natureza é Hashem encoberto. Óbvio que a genética, dentro da ciência, a genética que transmite as informações, mas é tudo controlado por Hashem, não tem genética nenhuma que controla, tudo isso é a mão de Hashem, tudo letovateino, para o melhor para a gente, cada característica, cada detalhe. Tem uma história impressionante, provavelmente a grande maioria da senhora já deve ter escutado, mas uma história linda sobre Shidurim, de uma pessoa que ela, infelizmente, ela teve quando era criança, ela teve uma briga e ela tinha uma cicatriz muito feia no rosto, e esse rapaz, por causa dessa cicatriz, ele não conseguia casar, ele procurava moças, era um bom rapaz, um rapaz bonzinho, ele era um rapaz bonito, mas aquela cicatriz, infelizmente, incomodava muito as meninas, e ninguém queria se casar com ele, e o menino estava ficando desanimado, ele não entendia. Hashem, por que você me fez essa cicatriz? Até que uma vez ele saiu com uma moça, eles se deram muito bem, foi incrível. A moça se sentiu muito atraída por ele, ela sentia que era a pessoa certa, mas aquela cicatriz estava incomodando ela. E uma vez ela começou a conversar com o rapaz e perguntou: por que você tem essa cicatriz no rosto? E ele começou a contar a história que ele contava para poucas pessoas, que uma vez ele viu um grupo de rapazes que estavam incomodando uma moça,
e ele foi lá proteger a moça. E esse grupo de rapazes, eles pegaram um pedaço de pau e machucaram ele, e disso ficou aquela cicatriz no rosto dele, e a menina começou a chorar, porque ela lembrou que a menina que estava sendo incomodada e que foi salva era ela. Ela era aquela menina que estava sendo incomodada, quer dizer, aquela cicatriz foi criada para proteger, para salvar a vida dela. Então, olha que incrível, óbvio que os dois acabaram se casando, mas o que Hashem faz? Qualquer detalhe do nosso corpo, tudo isso a gente tem que ter emuná shleimá, que tudo é letovateino, tudo Hashem faz exatamente para o nosso bem, não tem acaso, não tem genética, tudo é Hashem. A gente não pode cair na enganação de achar que as coisas acontecem por acaso. Shebahar avuri parnassah shetavod davka al-yedei emtzaim eile. Esse mesmo Deus bondoso, misericordioso, que me criou do jeito que ele achou que era o melhor, foi ele que escolheu também o meu sustento, da onde vai vir todo o dinheiro que eu preciso, que vai vir dessa maneira e não dessa maneira. E, de novo, nada disso é por acaso, da onde vai vir o nosso sustento. Porque Deus entendeu que essa é a maneira mais adequada para chegar o sustento para a gente. De novo, todos os tipos de cálculo possíveis e imaginários, mas Hashem, ele é perfeito, Deus tem todos os cálculos que ele precisa e nós somos limitados, então a gente tem que ter a confiança, não é o trabalho dos meus sonhos, não é o chefe dos meus sonhos, não é o lugar que eu gostaria de estar dos meus sonhos, mas é o lugar onde Hashem, ele quer que a gente esteja. Isso aconteceu, isso foi um teste que o povo judeu passou na época do deserto. A gente parava em lugares maravilhosos, uau! Era um oásis no meio do deserto e Hashem fazia eles saírem rápido de lá. Quando eles paravam em lugares que não eram tão bons, tão agradáveis, Hashem fazia com que eles ficassem muito tempo. Então, a Torá repete para a gente algumas vezes que, de acordo com a vontade de Hashem, eles acampavam e, de acordo com a vontade de Hashem, eles viajavam no deserto. Tudo isso letovateino para o melhor para a gente. Então, a gente tem que trabalhar no coração essa certeza que o nosso sustento e cada detalhe do nosso sustento, isso é decretado pelo Criador do mundo, que venha dessa maneira e não de outra maneira, porque isso é o ideal para a gente. Ve'Hashem she'ivi oti el ha'olam hazeh davka beoto makom shenolati bo. Deus quis que a gente nascesse aqui no Brasil, Deus quis que a gente nascesse em Israel, Deus quis que a gente nascesse no lugar que a gente nasceu. E, de novo, não é coincidência. Tudo é de acordo com o que é melhor para a gente. Vedavka ledei yotam shnei bnei adam sheolidu oti. E que a gente tem que nascer através desse pai e dessa mãe que a gente tem. Baruch Hashem. Eu fui sorteado na loteria. Baruch Hashem, os pais que eu recebi. Velo ledei shear bnei adam. E não através de outras pessoas. Porque exatamente cada um com essas pessoas, Mina Shamayim, Hashem sabe para cada um o que é o melhor. Shebahar avuri ba'olam hazeh, parnassah shetavo elai, davka be'eretz mesuyemet ve'aledei adam mesuyam. Foi esse mesmo Deus que criou a gente com todos os níveis de pensamento, de cálculos. Ele escolheu qual é a maneira que o sustento vai chegar na nossa mão, qual o lugar aonde a gente vai receber o nosso sustento. Ele criou essa forma de vir para mim um meio. Não esqueçam que o sustento é tudo, qualquer trabalho, qualquer ocupação, é um meio simplesmente para ocultar a mão de Hashem. O sustento vem de Hashem e não do nosso trabalho. Mipnei shezoi tovati, isso é para o meu bem. Como está escrito no Teilim, Tzadik Hashem bechol drachav. Hashem, ele é tzadik, Hashem, ele é perfeito, ele é justo, ele é correto em todos os caminhos dele, principalmente nessa área de Parnassá,
nada é por acaso, nada vem por causa do nosso esforço, nada vem por causa do trabalho que a gente faz, tudo vem porque isso está decretado por Hashem no Shammai. Então, muitas vezes, a gente acaba, infelizmente, tendo uma visão completamente deturpada da verdade. Uma pessoa ele tem uma ideia, ele joga na loteria e ele acerta os 6 números da loteria, ele fica milionário. Então, ele pensa que ele está milionário. Por quê? Porque ele jogou na loteria. Não é verdade, isso é uma enganação. Está decretado no Shammai que ele vai ficar milionário e o meio para Deus mandar esse dinheiro para ele vai ser através da loteria. Por isso que é proibido a gente comprar mais de um bilhete da loteria. Você pode comprar um bilhete, porque 2 bilhetes já é falta de emuná. Se Deus quiser te mandar, ele vai te mandar com um bilhete de loteria, não precisa comprar o segundo para ajudar Deus, não precisa de ajuda, Deus sabe mandar o dinheiro, ele tem Kama Shluchim Yesh Lamakom. Quantos intermediários a pessoa tem na vida? Tinha um casal americano, olha cada história, a gente vai escutando um casal americano, eles viviam de uma maneira muito simples, com dificuldades, mal e mal fechavam as contas. Certa vez eles estavam num parque, eles conheceram um senhor bem velhinho, coitado, ele estava sozinho lá, não tinha ninguém, era um senhor que não tinha família, e eles abriram a casa para esse senhor também era Yehudi, a família, eram uma família de Yehudim, e eles abriram a casa, eles cuidaram daquele velhinho, e impressionante, aquele velhinho, ele recebeu vida de novo, dava para ver como ele estava abandonado, como ele estava sozinho, e eles trouxeram vida para aquele velhinho. Alguns anos depois, aquele velhinho ele faleceu e um advogado procurou aquele casal e trouxe para eles um cheque do valor de um apartamento. E eles perguntaram, o que é esse cheque? Falou, aquele velhinho que faleceu, ele era milionário e ele não tinha parentes, e ele escreveu no testamento dele que ele queria dar para vocês esse cheque com esse valor para vocês comprarem um apartamento novo. Kama Shluchim Yesh Lamakom, Deus tem o mundo a serviço dele, o que está decretado para a gente, ninguém pode tirar, e não adianta se esforçar, porque o que não está decretado, a gente não consegue obter na nossa vida, tudo depende do que o Criador do mundo, ele já decretou para a gente no Shammai. O Pirush HaChelek HaShlishi, então agora ele vai falar um pouquinho sobre como a gente tem que ver os relacionamentos humanos, como a gente tem que ver quando a gente precisa alguma coisa de alguém, como a gente tem que enxergar essa pessoa. Ele fala o seguinte, Akolel etayachas anachon, mitzido klapei ishto, banav bnei beito, krovav ohavav, meyuadav makirav. Como que é o relacionamento correto da pessoa com a esposa, o marido, com os filhos, com os parentes, amigos, as pessoas mais próximas, Beshirvot Bnei Adam Ashonot, também com várias classes de pessoas que a gente vai conhecer, várias categorias, pessoas em níveis mais altos que o nosso, pessoas num nível mais baixo que o nosso, Vehen Eile Shemamadam Namur Mimamadon, então pessoas que têm classes sociais diferentes, classes econômicas diferentes da nossa, Atzura Nehonah Shela Bitahon, Ala Elokim Badvarim Eile, como deve ser a nossa confiança em Hashem quando se trata dos relacionamentos interpessoais. E Zot Evaer, então, tem que ser da maneira como ele vai explicar para a gente agora, Ein lecha adam sheyesh lo manos me'achad mishtei efsharuyot el. Qualquer pessoa do mundo, ele não pode escapar de uma dessas duas possibilidades. Ou se usar bimkom megurav, ou ele vai ser um estranho no lugar aonde ele vive, ou se unimtza berug mishparto krovav, ou que ele vai se encontrar na companhia da família, de pessoas queridas, de pessoas próximas dele. Então, são esses dois, a gente vai estar ou sozinho, sem conhecer muitas pessoas, ou no meio de pessoas conhecidas que a gente fica mais tranquilo que a gente não está sozinho.
Olha que impressionante, ele vai mostrar para a gente como a gente tem que enxergar cada situação que a Hashem coloca a gente no nosso relacionamento interpessoal. A gente tem que enxergar que a Hashem manda sempre o que é melhor para a gente. Se ele é um estrangeiro no lugar onde ele vai viver, e então a pessoa fica muitas vezes pensando, uau, eu estou tão sozinho, eu queria conhecer mais gente, eu queria interagir mais com as pessoas, por que Deus me colocou aqui num lugar tão sozinho? Olha o que a pessoa deve pensar e refletir. Isso que Deus causou com que ele não tenha muitas pessoas com quem ele vai construir uma amizade, ele não tem muitos amigos em volta desse lugar. O letovato, isso é para o bem dele. Que mitog sheu margish shetatzmo galmud, pelo fato que ele se sente uma pessoa solitária. O davek belokav, ele pode se dedicar para se conectar com Hashem. Não tem exemplo maior do que David Amelech. Olha o que aconteceu com David Amelech. O próprio pai dele achou, infelizmente, por cálculos errados, que ele teve sobre Irut, sobre a conversão de Irut, a bisavó de David Amelech, que ele começou, o Ishai, o pai do David Amelech, que era um tzadik, ele começou a ter dúvidas se foi válida ou não foi válida a conversão de Irut, por ela ser do povo de Moab. E o que aconteceu? Ele achou que David Amelech tem toda uma história por trás, mas ele achou que David Amelech era talvez um filho bastardo, ele desprezava David Amelech, os irmãos também desprezavam David Amelech, ele passava o tempo inteiro sozinho no deserto, cuidando dos animais, e olha quem ele se transformou em David Amelech. Um dos nossos sábios falam que David Amelech pediu para Hashem que ele queria ser a quarta roda da carruagem. Olha que coisa incrível, quem são as 3 primeiras rodas da Merkavá, da carruagem de Hashem? Abraham, Yitzhak, Yaakov. David Amelech pediu para ser a quarta carruagem. Olha só toda a dveikut, toda a conexão que ele conseguiu criar com Hashem. Principalmente foi por todo o momento que ele tem sozinho, ele com ele mesmo, todas as reflexões que ele fazia, isso conectou ele com Hashem de uma maneira incrível. Olha as dificuldades que David Amelech ele passou na vida. Ele deveria escrever um livro de lamentações. Ele perdeu filhos que morreram, filhos que foram assassinados, filhos que se rebelaram contra ele. Ele passou a vida fugindo de Shaul Amelech, que queria matar ele. Ele teve todos os tipos de dificuldades, de lutas contra os povos em volta. Ele não teve sossego na vida. David Amelech escreve um livro de louvores, um livro de agradecimentos para Hashem, o Sefer Teilim. Ele deveria ter escrito o livro das lamentações. Então, da onde ele tirou tanta força? Disso que ele vivia tão sozinho que ele criou uma conexão com Hashem tão forte que mesmo quando vinham dificuldades, ele conseguia se conectar com Hashem e vencer essas dificuldades da vida. O mitov sheuhash begerutó, e pelo fato que ele sente isso dele ser de fora, dele estar fora de estar ambientado com as pessoas do lugar, o boter halavid barach, ele não confia mais em ninguém, ele não tem ninguém para colocar a confiança dele, ele joga a confiança dele nas mãos do Criador do mundo. Então, olha que incrível, muitas vezes a gente cai no erro de confiar nas pessoas, as pessoas que vão me ajudar, essa pessoa que vai me fazer. Esquece, se você não tem ninguém, isso te abre a possibilidade de você criar a tua confiança verdadeira no Criador do mundo. Vayalea libo et gerutá shel anefesh ba'olam hazeh, e a gente tem que lembrar o quanto a nossa alma é um estrangeiro aqui no mundo, quanto a nossa alma sofre aqui no mundo material. Beshekola nashima nimtzaim be'olam hem kmo bnei gerim. Então, todo mundo aqui no mundo, de certa maneira, é como se fosse um estranho, um estrangeiro que está de passagem aqui no mundo, como chamar a Katuv, como está escrito no Pasuk,
Ki gerim vetoshavim até mimadi. Porque Deus está falando sobre aquisição da terra em Eretz Israel. Não existe aquisição da terra em Eretz Israel. Deus está falando na Torá, a terra é minha, não é de vocês. Então, vocês não podem adquirir essa terra betzmitut, de uma maneira definitiva. Por quê? Porque ele fala que gerim betoshavim até mimadi, porque vocês são peregrinos e vocês são moradores definitivos aqui na terra comigo. Se a gente prestar atenção, esse versículo, essa frase de Hashem, é uma frase completamente contraditória. Ger é um estrangeiro, uma pessoa estranha, uma pessoa que está de passagem, um peregrino, e um toshav é um habitante que está morando de forma definitiva no lugar. Então, como que Deus está chamando a gente de ger e toshav? Não dá. Mina Shamayim, não foi de novo, nada aqui, a gente programa, a Hashem faz a programação sozinho. Tinha uma ideia linda na Parashá da semana passada, na Parashá Hayei Sará, mas infelizmente não deu tempo da gente falar na aula de Parashat Shavua, e eu fiquei muito chateado que eu acho que era uma coisa bonita para ter mencionado, e acabou não dando tempo. Quando eu estou preparando a aula, essa semana aparece o Passuk que eu queria ter mencionado. Olha que incrível, Mina Shamayim, eu só vou voltar, a gente vai entender o quanto isso tem a ver com a emuná. Está escrito que Abraham Avinu, ele queria comprar uma terra para enterrar a Sará tinha falecido, e ele vai comprar a terra dos Hitim. Mas Deus já prometeu que a terra é dele. Deus já avisou, eu vou dar para você, para os teus descendentes, essa terra. Então, Abraham, ele precisa comprar, isso é um teste para Abraham. Ele vai ter que comprar por muito dinheiro uma terra que Deus já deu para ele. Só que ele não pode falar mentira. Abraham é emet, da boca dele a gente falou no Orchot Tzadikim. Olha como todos os nossos estudos se conectam. O Orchot Tzadikim fala, a gente deve fugir da mentira, que a nossa boca nunca pronuncia uma mentira. Como Abraham Avinu vai falar, eu quero comprar a terra de vocês? A mentira não é deles. Ele sabe que a terra já é dele. Então, como da boca dele vai sair uma mentira? Abraham, ele é muito sábio. Abraham, ele é muito reto. Ele vai falar a frase de uma maneira ambígua. Então, o que o Passuk fala? Ger vetoshav anohi imahem. Olha, eu sou um morador, eu sou um peregrino, e eu sou um morador definitivo imahem, com vocês. Espera aí, como alguém pode ser? A mesma pergunta, olha que incrível, esses dois versículos, quando Deus está falando para a gente, e quando Deus está falando com os moradores da terra, os Bnei Het, os Hititas, olha o que ele está falando, que eu sou um peregrino e um morador definitivo com vocês. Não dá para ser os dois. Então, olha o que Abraham está falando. Quando ele acrescenta a palavra imahem, junto com vocês, ele está falando, olha, entre eu e vocês, um é um morador definitivo, um é o dono verdadeiro da terra, e o outro é simplesmente alguém que está de passagem aqui. O que ele quer que os Bnei Het entendam? Que ele está falando que ele é o peregrino e os Bnei Het são os moradores definitivos. Mas, na verdade, Abraham está falando o contrário. Eu sou o dono verdadeiro e vocês, já Deus vai botar vocês para fora dessa terra, porque essa terra foi dada para mim e para os meus descendentes. Quer dizer, a palavra imahem, com vocês, criou uma linguagem dúbia, dá para entender de duas maneiras essa frase. Ele não quis falar uma mentira, então ele falou de uma maneira dúbia, que agora os Bnei Het podem entender como eles quiserem. Mas espera aí, então quer dizer que Deus também está falando com a gente de uma maneira dúbia, com duplo sentido. Ger vetoshav, gerim vetoshavim atem imadi. Olha que coisa incrível, que explicação maravilhosa que a Torá dá para a gente. A gente tem uma escolha na vida. Entre a gente e Hashem, um é morador definitivo e um é um morador passageiro. Se você vive no mundo material como um ger, como um passageiro, como um morador não definitivo, se você sabe que esse mundo é um mundo passageiro,
você vai morar com Hashem como um morador definitivo. Mas se Deus me livre, você morar nesse mundo como se aqui é o teu lugar verdadeiro, então com Deus você é simplesmente um peregrino. Essa é a nossa escolha. A gente tem que saber que a nossa alma está aqui de passagem. Não investe toda a tua vida aqui nesse mundo. A gente está de passagem. Investe nas coisas que tem que investir aqui. Veyachov elibó, para refletir. Que gam kol mi sheyesh lo krovim baolam. Também, mesmo que a gente tenha parentes aqui nesse mundo, yafer torzman katzar lenochri galmud, a gente pode virar do dia para a noite uma pessoa sozinha, quer dizer, pode ser aqui nesse mundo, ou pode ser que sheyamut, quando a pessoa sair desse mundo, quer dizer, depois cada um, está escrito que cada um vai para o Beit Olamó, para o mundo que ele construiu. Óbvio que vai ter a interação entre as Neshamot, mas cada um vai para o lugar que ele construiu com os seus atos. E lá, depois da morte, não vai adiantar nada a proximidade dos parentes, até mesmo dos filhos. E ninguém vai estar na companhia dele quando ele chegar lá do lado de Hashem, para o julgamento dele e para o lugar que ele construiu para o resto da eternidade. Então, a gente tem que lembrar que não fica se apoiando nas pessoas. Cria a tua conexão, óbvio, Deus me livre, não estou falando que a gente não tem que ter amigos, que a gente não tem que estar conectado com a família, a gente tem que ter amigos, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que interagir com as pessoas, a gente tem que amar a nossa família, a gente vai entrar no relacionamento correto, ideal, que a gente tem que ter com as pessoas da nossa família, a entrega e fazer as coisas sem esperar nada em troca, tudo isso é verdade, mas não esquece de construir o teu relacionamento com Hashem, porque em última instância, no final, é a gente com Hashem, é o que a gente construiu no nosso relacionamento com Hashem, e a verdade é que tudo que a gente construir com Hashem, de certa maneira, a gente vai poder beneficiar também as pessoas queridas, as pessoas que estão em volta da gente. Então, olha que incrível, mesmo alguém que está sozinho, mesmo alguém que está numa situação incômoda, ele está num país estranho, ele não tem muitos amigos, ele não tem muitas pessoas em volta, pensa no lado positivo disso, pensa no lado que você pode agora canalizar a tua conexão verdadeira com Hashem, o quanto você vai ter mais tempo para se conectar espiritualmente com Hashem. Depois você pode pensar, isso que a pessoa está sozinha, isso é uma coisa positiva para ela. Que aledekar meshurrar me amassar a kaver shayar o betzalav ilu aita lo mishpachá, uma pessoa que ela está sem família, ela não tem nas costas dela, de certa maneira, o peso de sustentar essa família, as dificuldades, as preocupações. Olha que incrível, tem o Hafetz Haim contam dele que quando ele perdeu um filho, qual o discurso que ele deu quando faleceu esse filho dele? Ele contou uma história de uma mulher que ela era viúva e faleceu, o único filho que essa senhora viúva tinha, e qual foi o espelho, qual foi o discurso fúnebre? Ela falou, Hashem, até hoje eu tinha que dividir o meu amor entre você e o meu filho. Agora que o meu filho já está junto com você, eu posso dedicar todo o meu amor só para você, Hashem. Olha que incrível, que forma de ver a vida no momento de maior dificuldade. Não dá para medir qual é a dor dessa mãe. E ela consegue enxergar que agora ela vai conseguir canalizar o amor dela só para Hashem. Então, olha que incrível como a gente pode, mesmo nas situações mais difíceis, a gente vê de uma maneira positiva e vê como, no final das contas, a gente veio nesse mundo para criar nossa conexão com Hashem. E se Hashem colocou a gente numa certa situação na vida, com certeza isso é o melhor para eu criar
essa conexão espiritual. Então, she'alidei o patur me'riuvim she'ayu mutalim alav klapeichem. Então, agora, se a pessoa ela não tem uma família para sustentar, ela não tem os problemas da família para resolver, essa pessoa pode se dedicar só para o lado espiritual dela. Vayachov shebediduto yachata tovot abore natan lo, e ele vai pensar que isso da pessoa estar sozinha é um presente que a Hashem está dando para ela. She'arei mimanafshar imu adam arodev acharei nyanei olam hazeh betzrachav az egiato hi yoter kala keshehu bli shal banav. Uma pessoa que, em termos do mundo material, se ele não tem pessoas para sustentar, é muito mais fácil ele conseguir ter o sustento dele se ele não tem que sustentar outras pessoas. Kar sha'eider ish ishal banav mevilo menuras tová. Então, a pessoa vai ter uma certa tranquilidade de não estar o tempo inteiro preocupado, que recai sobre ele sustentar outras pessoas, que ele vai ficar sem dormir à noite, o que vai ser o sustento dele, como ele vai casar os filhos, como ele vai fazer tudo isso. Então, a pessoa pode ter essa alegria de saber que a Hashem está dando para ele um presente, que agora essa pessoa não tem esse peso nas costas dele, agora ele pode se dedicar para o lado espiritual. Veimu Adam amitmaser lenyanei olam haba. Então, se a gente for pensar do lado também da nossa entrega para o mundo vindouro, para fazer as mitzvot para o lado espiritual, as bli safek machshevoisav yoter meshuchrarot upnuyot kesheu boder. Então, com certeza, ele vai estar muito mais livre, ele vai estar muito mais focado, se ele não tem uma família inteira nas costas para cuidar. Então, de novo, cada situação, a pessoa ela deve fazer os esforços dela, ela deve constituir família, mas a gente vê que a Hashem coloca a gente, muitas vezes, numa situação que ele sabe o que é o melhor para a gente. Então, quem está com a família, isso é o melhor para ele, e mesmo quem está numa dificuldade, que está sozinho, que não está encontrando alguém, que perdeu já um parente, tudo isso também é parte da Tová de Hashem, é parte da bondade, parte da misericórdia, para a gente poder usar as ferramentas que ele deu para a gente se conectar com o nosso lado espiritual. O mitam ze ayu hasidim aprushim borhim mibatehem umikroivehem elearim. E é por isso que os piedosos, os devotos antigamente, eles tinham o costume de fazer exílios voluntários. Eles saíam para viajar, eles saíam para ficar sozinhos, para refletir sobre a vida. Por quê? Porque justamente esses momentos de solidão são momentos que a pessoa pode se conectar com Hashem e alcançar níveis que não dá dentro de casa. Eu vou dar até um exemplo engraçado, mas no começo da pandemia, eu estava dando shiurim dentro de casa. Mas não adiantava, porque meus filhos davam shiur mais do que eu, porque um aparecia correndo atrás, e o meu pequenininho, ele era o que mais contribuía no shiurim. Então, alguém sempre me comentava dos gritos dele no fundo, que dava para escutar bagunça. Então, o que eu decidi? Chega, eu vou sair de casa, eu vou vir dar o shiur aqui na Sharei Binah. O nível de concentração, de foco que eu tenho aqui não se compara com o foco que eu tinha dentro da minha casa. Então, quando a pessoa está sozinha, ela consegue focar na Avodat Hashem, no serviço que ele tem que fazer para Hashem. Então, assim, os Hassidim, os devotos, eles tinham esse costume, quando eles querem crescer em outros níveis, eles saíam para ficar sozinhos. Tem uma história muito famosa do Rebbe Elimelech. O Rebbe Elimelech é muito conhecido, os exílios que ele fazia para crescer, para espiar os erros dele na vida. O Gaon Mivilna, todos esses Gdolei, eles tinham esse costume de itbodedut, de sair e ficar sozinho por um tempo. Então, o Rebbe Elimelech, ele foi viajar, e depois, quando ele estava voltando de um tempo que ele estava no exílio, esse exílio voluntário, ele sentiu que ele já é uma pessoa melhor, ele conseguiu crescer, ele conseguiu melhorar o Ben Adam Lechaveró, o relacionamento dele com as outras pessoas, ele está pronto para voltar para casa num outro nível.
Quando ele está entrando na cidade, alguém corre para ele e falou, Rebbe, corre na tua casa, que o teu filho ele está no leito de morte. O teu filho, Eliezer, está para morrer, corre lá para tua casa. Então ele corre para casa desesperado, ele entra e ele grita para a esposa, cadê o Eliezer? Cadê o Eliezer? Aí a esposa fala para ele, calma, tá tudo bem. Ele está brincando lá fora com os amiguinhos dele. Não, como assim? Ele não está no leito de morte? Alguém me falou que ele está muito doente, ele já não tem muita chance de salvar. E a esposa fala, não, Baruch Hashem, ele está ótimo, está saudável, está esquisito, por que alguém te falou isso? E de repente ela para pensar, falou, não, já entendi. O Eliezer que está doente é o filho do nosso vizinho Loleno, ele realmente está muito doente, ele está no leito de morte. Então o Rebbe Elimelech, ele fala, Baruch Hashem, achei que era com o nosso filho. Quando ele dá esse suspiro, ele fala assim, meu Deus, esse ano de exílio não me ajudou nada. Eu deveria estar chorando só porque não é o meu Eliezer, mas é o Eliezer de outro Yehudi. É outro Yehudi que está com o filho dele no leito de morte. E eu falo, Baruch Hashem, que não é com meu filho, eu não aprendi nada. E ele sai para mais um ano de exílio voluntário. Assim eles viviam, e Baruch Hashem, é por isso que a gente escuta o nível que eles chegavam, e infelizmente, o quanto a gente está longe. A gente não consegue fazer 5 minutos por dia de Heshbon HaNefesh, de reflexão, de ficar sozinho à noite, a gente com o nosso travesseiro refletindo sobre a vida. Imagina exílios voluntários que eles faziam, às vezes de um ano inteiro, vivendo com dificuldade, sem ter lugar para dormir, comendo o que sobrava, o que davam para eles. Então, olha que incrível como eles tinham essa vontade de crescer na vida. Então, eles saíam para as montanhas, eles saíram para Idbodedut, para se isolar do mundo, para poder liberar a cabeça deles para o serviço de Hashem. E olha só, os profetas também, que quando eles precisavam profetizar, eles saíam da casa deles, da moradia deles, e iam se isolar. Para poder concentrar todos os pensamentos deles para servir a Hashem. Então, assim você consegue se concentrar e canalizar todo o seu serviço para servir a Hashem. Como é conhecido o caso, né, a história que está escrito no Tanar do Elisha. O Elisha foi o maior aluno do profeta Eliau Hanavi, e o Elisha também chegou em níveis espirituais de Tchiat HaMetim. Tem histórias do Elisha que ele conseguiu ressuscitar mortos, milagres que ele fazia, milagre do azeite, que o azeite não parava de sair para alimentar uma mulher viúva, o milagre de multiplicar pães, tudo que eles faziam. Baruch Hashem, quantos milagres e milagres que eles faziam, como eles chegavam nesse nível. Olha o que a Torá fala para a gente. Shnei Masar Tzmidim Lefanav, tinham 12 bois diante do Elisha, Beu Beshnei Masar, e ele estava com o 12º boi, Bekeivan Sheramaz Lo Eliau, Berem Eskal, o Eliau Hanavi, ele deu uma dica pequena para o profeta Elisha, Sheyen Navi Lashem, ele ainda não sabia, ele não tinha conseguido se revelar, Deus ainda não tinha se revelado, né? Não tinha ainda avisado que o Elisha vai ser um Navi, vai ser um grande profeta do povo judeu. O Eliel começou a dar uma dica para ele, que ele vai ser um Navi, que ele vai ser um profeta. Ele entendeu esse remes, ele entendeu a dica, e ele respondeu, Ashka na leaviu leini ve'elcha acharecha. Eu vou dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e eu vou embora junto com você, eu vou me exilar. Venemar
Vayelech acharei Eliyahu vaisharseu. Ele seguiu Eliyahu a Navi e ele foi servir Eliyahu, ele se isolou do resto do mundo para aprender, para ser um aprendiz de Navi, de profeta. Então, significa, para a gente chegar em níveis elevados, a pessoa precisa de tempo sozinhos. Então, às vezes, Hashem, ele dá um presente da pessoa, ele está numa situação que ele está sozinho no mundo, e a gente fica pensando, uau, que tristeza, isso é letovatô, Hashem está mandando para a pessoa poder atingir níveis cada vez maiores, essa dificuldade que a pessoa está passando, na verdade, pode ser um trampolim para levar a pessoa em níveis que ele nunca ia conseguir chegar se ele não tivesse passado por essa situação. Mas tudo depende do quê? Se a pessoa que está sozinha, ela fica reclamando o tempo inteiro, ai, olha, Deus não gosta de mim, Deus me deixou aqui sozinho, e eu estou aqui, olha que vida horrível, isso é vida, isso não é vida. A pessoa está o tempo inteiro reclamando, ao contrário. Então, essa situação que a Hashem colocou ela, para ela crescer espiritualmente, vai derrubar ela. Tudo depende se a gente enxerga tudo como sendo uma bondade de Hashem. E se ele me colocou nessa situação, é porque dessa maneira é a maneira que eu mais posso crescer espiritualmente. Olha que história incrível que a gente precisa pegar para a nossa vida. O Mesupar, Alechad Tzadikim, Shebo Lemedina Achat, Kedei Lelamed et Toshaveia Lavod et Elokim. Então, conta uma história de um homem que ele chegou numa cidade que ele queria ensinar a Torá para os habitantes desse lugar. Vaimtsa otam shechem levushim malbushim vetarshitim betzeva achid. Olha que incrível, ele chega lá, todos os habitantes da cidade, era uma cidade muito estranha. Olha os detalhes dessa cidade. Primeiro, todo mundo usava roupas da mesma cor. Todos os enfeites, todas as roupas que as pessoas usavam, todas são exatamente da mesma cor. Parece que tem uniforme para a cidade. Tem um uniforme escolar para todos os habitantes. Todo mundo é igual na cidade. Outra coisa estranha, olha que incrível. Odra shekvarim shelahem ayus muhim lepitrei baterem. Ele viu que o cemitério era colado na entrada das casas. Então, que é isso? O cemitério é do lado da casa. Normalmente, o cemitério é feito um pouco afastado, né? Distante da cidade. Não, não. Esse saindo das casas, você já dava de cara com o cemitério. Falou, gente, que cidade estranha. A roupa, todo mundo aqui se veste igual. Saindo da casa, você dá de cara no cemitério. Velora benei remixá. E ele viu que não tem nem mulheres, nem crianças na cidade. Só tem homens nessa cidade. O Kesheu Sha'alotam al Pesher Dvarimele, e ele ficou com a pulga atrás da orelha. Ele falou, tem alguma coisa muito estranha aqui nessa cidade. E ele foi perguntar o que tem de estranho nessa cidade. Anuló, então responderam, explicaram para ele. Sabe por que todo mundo aqui veste roupas da mesma cor? O que deixa loie evdel etzleino benani lashir. A gente não quer que tenha nenhuma diferença entre os ricos e os pobres. Olha que vida incrível. Se a gente pudesse, ao contrário, a gente quer mostrar quem dá a melhor festa, quem faz o desfile de roupa mais bonito em Rosh Hashanah e Yom Kippur, quem está mais produzido. A gente, ao contrário disso, olha a simplicidade. Deus me livre, a gente não quer que ninguém se sinta inferior, o pobre não se sinta pior que o rico. Todo mundo aqui nessa cidade se veste igual. Que deixe Ashir loyavoli de gavá beit parut beoshroi, para que o rico ele não chegue ao orgulho e à arrogância por causa da riqueza dele. Ve que deixe ani loyergish tatzmo aluv, e para que o pobre não se sinta humilhado. Olha a sensibilidade das pessoas. Que o rico não se perca com a riqueza dele e que o pobre não se sinta humilhado. Ve que deixe nie kulanu shavim beot she'anu ala adama
Keshem shenie shavim, keshenie tarteia. E para que nós sejamos iguais, enquanto a gente está sobre a terra, da mesma maneira que todos seremos iguais quando a gente estiver embaixo da terra. Olha que ideia incrível. Teve uma vez um rico, um homem milionário. Ele era, por um lado, ele era milionário, por outro lado, ele era extremamente pão duro. Ele não ajudava ninguém. Ele estava um dia na sala dele, ele está contando o dinheiro dele e, de repente, entra um mendigo para pedir dinheiro para ele. E o mendigo vê o homem contando e ele fala, olha, o senhor pode me ajudar? E o rico fala, desculpa, você não está vendo que eu estou ocupado? Não posso te ajudar agora, vem outra hora. Agora vai ficar me atrapalhando aqui para pedir comida? Que absurdo. Só que aí o pobre vê ele contando as moedas, vê ele contando o dinheiro dele e pergunta para ele, desculpa, mas o que o senhor está fazendo? Eu falo, você é um estúpido, você não está vendo? Eu estou contando minha fortuna. Você não está vendo que eu estou contando meu dinheiro? E esse pobre acha legal, falou, oh, também vou contar o dinheiro que eu tenho, e tirou todas as moedinhas que ele tinha juntado de destacar e começou a contar o dinheiro dele. A hora que o rico vê que o pobre está fazendo que nem ele contando o dinheiro dele, ele começa a dar risada. Ele vira para esse pobre e fala assim, e aí? Você já descobriu se você está milionário? Então esse pobre vira para o rico e fala, olha, uma coisa eu descobri, que a diferença de quanto eu tenho de dinheiro e quanto você tem de dinheiro é pouquinha coisa. Então, esse milionário ele começa a dar risada, fala assim, você está louco? Como assim? Olha o que eu tenho de dinheiro, olha o que você tem. Como você me fala que nossa diferença é quase nada? Então, olha o que esse pobre falou para ele. Ele falou, olha, eu fui outro dia no cemitério e eu perguntei quanto custa para enterrar um pobre. E ele me deu o preço de enterro de pobre. E aí depois eu perguntei para ele quanto custa o enterro de um rico. E ele me falou a diferença, quanto custa para enterrar um rico, com toda a honra, com tudo, né, que tem. Ele falou, a diferença é pequena. Essa é a diferença entre eu e você. A diferença verdadeira entre eu e você é que você vai ter um enterro de rico, que custa um pouquinho mais caro. Eu vou ter enterro de pobre. Não tem mais nenhuma diferença. Embaixo da terra, todo mundo é igual. Então, eles viviam de maneira que também em cima da terra ninguém sentisse que ninguém é melhor do que ninguém. Porque, de verdade, não tem diferença nenhuma. A pessoa mais rica do mundo e a pessoa mais pobre do mundo, eles vão ser enterrados, envoltos no talit, na mesma terra. Não tem diferença nenhuma. O Mesupar al-Melech Echad, Shaya Me'arev Etatzmo Ben Avadav, e eles contavam que o modelo de vida deles era um rei, que você não conseguia distinguir quando você ia visitar o palácio, as pessoas não sabiam quem é o rei. Espera aí, como quem é o rei? O rei é aquela pessoa com coroa, com roupas reais. Esse rei não. Ele se vestia de maneira tão simples. Lo haya nikar evdel beino lebeinam beritzoniuto, não dava para perceber externamente quem é o rei e quem são os trabalhadores, os serventes. Mipnei she'aya mitnaheg beshiflut betarshit ubemalbushato, porque ele se vestia com humildade, com simplicidade, nas roupas, nas joias que ele usava, de maneira que não dá nem para reconhecer quem é esse homem entre todos os serventes dele. Isso é a forma que eles se vestiam. O mashekavanu et mekom kvurot ametim shelanu lead pitrei beiteinu, isso que a gente colocou o cemitério na porta da nossa casa, zeu kedei shenikar mehem torachal musar, para a gente aprender com os mortos, para que os mortos todos os dias possam dar para a gente uma lição de vida. Benie muhanim leyom amavet, para que todos os dias a gente se prepare para o dia da nossa morte. Venahim lanu etatzeidah, a gente possa preparar as provisões para o caminho. Lá no Olam Abá não tem de onde mais construir nada. É tudo aqui nesse mundo. Klomar mitzvot umasim tovim.
Sheyavo otano lemakom menuchá, para a gente poder levar as mitzvot, os masim tovim, as coisas que valem de verdade lá no Lamabá. Teve uma senhora que ela faleceu e ela chegou lá no Lamabá e tem entrada, tem cobrança lá na entrada do Lamabá. E aí ela tinha se preparado lá para o Lamabá, ela começa a tirar os reais que ela levou. E o anjo lá, que é o porteiro lá do Shamaim, do Lamabá, fala assim, senhora, não sei que dinheiro é esse. Fala, vai ver, esse dinheiro não é conhecido, mas euros você conhece, né? Está aqui, não se preocupe, eu também deixei um pacotinho de euros para emergência. Falou, euros? O que é euros? Ah, euros você também não conhece. Dólar você conhece, né? Eu também deixei, está aqui um pacotinho de dólares. E o anjo não conhecia. Lá, olha, para essas situações, eu também trouxe minhas joias, olha quantas coisas de ouro. Ouro você conhece, né? Falou, ouro, o que é ouro? Não sei o que é ouro. Ela falou, olha, diamantes, eu trouxe aqui todos os meus anéis de diamante. Diamante é a coisa mais valiosa lá embaixo. Diamante você conhece. O diamante, eu não sei o que é isso. E a mulher começou a ficar desesperada. Falou, mas como eu vou entrar aqui? Ele falou, olha, eu não sei, senhora, esse dinheiro todo que a senhora tem, isso eu não posso aceitar, eu não sei o que é. A mulher começou a vasculhar os bolsos dela, de repente caiu um papel do bolso dela. E aquele papel teve um brilho que começou a cegar todos os anjos lá no Shamaim. E o anjo pega aquele papel na mão e ele abre um sorriso e ele fala, esse papel sim a gente conhece. O que é o papel? É o recibo de uma doação para uma instituição de tzedakah. Baruch Hashem, esse papel conhecem no Shamaim, isso é a entrada do nosso Lamabá, não os dólares, nem o ouro, nem os diamantes. A doação, as bondades, as mitzvot que a gente fez, as velas de Shabbat, a gente guardar Shabbat, a nossa kashrut, essa é a entrada do Lamabá, é isso que a gente vai pagar, a entrada do nosso Lamabá. Então, a gente lembra, a gente olha para os mortos para lembrar, a gente precisa juntar provisões aqui nesse mundo para levar para lá, que lá não tem mais mitzvot, não tem mais como juntar nada para poder entrar no Lamabá. O Macheraita Sheparashnu Meanashim Ve'eladim, isso que você está vendo que não tem aqui nem mulheres nem crianças, dá que Oshavnu Otam Bekiria Meyuhedet Krovalekan, a gente colocou nossas esposas, nossos filhos num vilarejo pertinho daqui, Bekasher Ehad Meitanu Tzarich Masheu Mehem o Oleh Alechem de Roser Shubeleino. E de tempos em tempos, a gente vai lá, a gente vai visitar, mas a gente fica aqui sem a esposa e sem os filhos, porque Veatam Sheshaninuzot, Sheasinuzot, e o motivo que a gente faz isso, Mipnei Sherainu etirdat machshavah, Vetaefsed arav, Vetgodel atircha, Veigia sheesh a gente percebeu como é difícil a gente se concentrar, a gente fazer nossa Vodat Hashem quando eles estão perto. Então, de tempos em tempos, eles se isolam completamente para poder servir a Hashem. Então, a gente não chegou hoje, a gente vai falar isso a aula que vem, Bezrat Hashem, o contrário. Qual deve ser o comportamento de emuná daquele que tem família, tem esposa, tem filhos, tem tudo? Mas a gente tem que enxergar. Hashem coloca a gente na situação perfeita que cada um precisa para servir a Hashem. Se a pessoa tem família, tem Baruch Hashem, tem a esposa, tem o marido, tem os filhos, é isso que ele precisa para se conectar com a Hashem. Se a pessoa está numa situação da vida que ela está sozinha, isso também é uma mataná, isso também é um presente, é uma forma dessa pessoa se conectar com a Hashem no nível máximo. Aproveita para se concentrar, para se conectar com a Hashem. É tão difícil. Eu vejo uma mãe que tem um filho pequeno, tem às vezes as alunas perguntam, Rav, como que eu vou fazer tefilá, mas meu filho não deixa e eu não consigo, e tem não sei o quê, e tem... Se a pessoa não tem isso, então canaliza toda a tua força, todo o teu pensamento para Hashem. Cada um Hashem colocou
na situação ideal. Se a pessoa ficar reclamando e não enxergar que isso é uma bondade, ele nunca vai conseguir usar isso para se conectar com a Hashem. Toda situação na vida, tudo que a Hashem mandou, a forma de Parnassá, aonde a gente mora, quem tem família, quem não tem família, quem é a família, quem são os pais da pessoa, quem são os parentes, tudo isso é para a gente chegar no nosso nível máximo. Isso é Bezrat Hashem, a emuná verdadeira. Shavua Tov.